Isso. Bom, agora sim, vou deixar gravado, tem, né, as nossas manas que não vão conseguir estar aqui ao vivo, online conosco, então já fica a gravação para quem quiser assistir depois também, ela fica disponível por 7 dias, né, e as outras vão ficar lá no canal do YouTube. Então, como eu estava falando, né, para quem entrou depois, eu escolhi fazer esse nosso último encontro, né, esse nosso último encontro pelo Meet, que é para eu poder olhar para o rostinho de vocês, senão ficou uma coisa muito fria, né? Eu lá no YouTube, vocês comentando, às vezes eu não olho algum comentário, e aqui todas poderão ter voz, falar, tirar suas dúvidas, conversar. Então, acho que fica mais fácil, mais tranquilo, certo? Eu vou compartilhar os slides da aula de hoje, a gente já começa com o tema, e vocês vão interrompendo na medida que vocês tiverem uma consideração, querem fazer uma pergunta, levanta a mão aí, né, eu olho aqui, aparece para mim, chamo vocês, vocês vão falando, tá? E depois, ali no final, gostaria que vocês abrissem as câmeras para a gente se olhar, né, ali a Verali, a Edna já estão ali lindas, né? É bom quando a gente olha assim o rostinho, né, para depois, então, a gente poder ter uma interação maior. Gostaria que mesmo aquelas que não fossem fazer a formação, né, que estejam aqui pela jornada em si, ficassem até o fim, né, ficassem até o fim, para a gente poder trocar, tá? Jéssica, querida, pode falar, meu amor. Mara, eu tô com a câmera fechada aqui, porque eu tô lidando com a minha horta, não sabia que ia ser ao vivo. não tem problema, tranquilo, então, né? Daqui a pouco eu entro e já abro a câmera. Então tá bom, então. Isso aí, viu? Funciona assim, a gente levanta a mão, já vou chamando, vocês já vão falando, e aí funciona, todo mundo, né, pode se comunicar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. E hoje a gente vai falar, então, né, sobre o que é ser um terapeuta, uma terapeuta do Sagrado Feminino e da ginecologia natural. Acho que aparece aí para vocês, né? Então, aqui, vamos lá, esse é o primeiro. Então, vamos lá, né? Ser uma mulher, o primeiro pilar, né, vamos dizer assim, de uma terapeuta de sucesso, né, é a gente ter... Deixa eu botar aqui que tem mais gente chegando. Ai, que bom que tá perfeita a imagem. É. Então, a primeira coisa que a gente precisa atentar para o ser terapeuta é que nós temos que ter esse comprometimento com nós mesmas e com a nossa história, nos tornar mulheres reconciliadas com a nossa história. Isso não significa ser uma mulher perfeita, né? Ser uma mulher, peraí que tem gente perdida aqui. Vamos ver. Tem gente perdida ali no WhatsApp que ainda não achou a sala. Desculpem aí. Deixa eu só ajeitar aqui para elas. Bom, acho que deu. Então, voltando, né? Então, não significa que a gente tem que ser uma mulher perfeita, ou uma mulher que não tenha problemas, ou que não tenha demandas, ou que não tenha dificuldades, mas uma mulher que está no caminho de se reconciliar, né? De começar a se reconciliar com a sua história, de começar a entender como funciona, né? De se comprometer com o seu caminho, com a sua jornada. Porque uma coisa, gente, que nós precisamos entender como terapeutas, nós lidamos com energia, né? E ao lidar com a energia, a primeira energia que a gente vai lidar é a nossa,
né? Então, conforme o nosso campo, conforme as demandas que a gente está tendo, conforme as coisas que a gente está passando, a gente pode atrair pessoas e vai atrair mulheres que estejam passando pelas mesmas situações. Ou que venham, sabe aquela coisa assim, tu tem um problema escondido ali que tu não curou, tem uma coisa que precisa ser solucionada. E aí aparece uma mulher e traz aquele problema. E aí tu olha para ela e diz assim, puxa, parece que ela está falando de mim, parece que sou eu, mas aí tu fica bem quietinha, tu não fala nada. Faz cara de paisagem, natureza morta, continua ouvindo, não é comigo, né? Isso já aconteceu comigo, até na claro, isso já aconteceu com todo mundo aqui que é terapeuta, sabe o que eu estou falando. É? Quando tu tá lidando com a energia, com a energia do outro, tu te propõe a ajudar o outro energeticamente, automaticamente o universo vai te convidar a trabalhar a tua energia. Né? E vai trazer pessoas que vão te instigar, né, a olhar para isso, que vão te instigar a mexer naquilo que tu tá empurrando com a barriga, que tu não quer mexer, que tu sabe que vai doer, né? E aí tu fica procrastinando aquilo, e aí vem aquela pessoa, e aí tu faz aquela cara de paisagem que não é contigo, ajuda aquela pessoa, faz tudo que tu pode fazer por ela, e fica com aquela história na tua cabeça um tempão, né? Para te começar a resolver e sentir. Então, a primeira coisa é o comprometimento com nós mesmos e com a nossa história, porque isso vai acontecer várias vezes. E quando nós estamos muito dispersas, muito na superfície das coisas, a gente também não tem um retorno. Ou as pessoas que aparecem para nós também estão nessa mesma vibe, da superfície das coisas. E aí o processo de cura, o processo de entendimento, de conscientização, porque a consciência é o que cura, né? Tudo mais são ferramentas para que a gente possa chegar na consciência daquele problema, na consciência daquele padrão energético que causou aquele desequilíbrio, aquela doença, né? Então a gente vai atrair pessoas iguais ou não vai atrair ninguém. Boa noite, Márcia. Então, nós precisamos ter esse comprometimento com nós mesmas, né, e com a nossa história, nos reconciliar com a nossa história, conhecer a nossa ancestralidade, conhecer os padrões, começar a limpar, e assim, gente, não tem um pódio de chegada, né, como a gente já falou nos outros encontros, a gente não tem lugar nenhum para chegar, a não ser dentro da gente mesma, e conforme a gente vai resolvendo uma coisa, aparecem outras, para serem resolvidas, vistas, curadas. E aí o que vai acontecer? A gente vai subindo degraus, a nossa vida começa a destravar, ou é no financeiro, ou é no amoroso, ou é no profissional, as coisas começam a caminhar, e aí a gente vai se deparar com algum outro problema que a gente precisa resolver, curar, trabalhar, e segue a vida, e as coisas vão melhorando. Então, a gente vem numa melhora crescente, né? E é isso que eu digo, quando uma terapeuta, quando a gente se propõe a ser terapeuta, a gente se propõe a isso apesar de, eu gosto muito desse apesar da gente não estar pronta, apesar da gente não saber tudo, apesar da gente estar morrendo de medo, né, de errar, de não conseguir fazer certo, né, enfim, apesar de a gente tem essa coragem, esse comprometimento, vai lá e faz, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente aprende. Jéssica, o teu áudio está aberto e eu acho que para algumas alunas pode estar dando microfonia ou algum problema. Desculpe. Não, não tem problema, a gente esquece mesmo. Então, a gente vai apesar de, né? E nunca a gente vai chegar no estágio, esqueçam isso, nós nunca vamos chegar no estágio que a gente diga, nossa, eu estou pronta. Nossa, agora eu cheguei naquele estágio que eu queria, né, de perfeição, porque a gente não é perfeita, a gente é perfeita na nossa imperfeição, né? O que nos faz ser perfeitas é como nós somos, é o nosso melhor que a gente pode oferecer naquele momento. Para quem aqui já é terapeuta, sabe que o primeiro atendimento é de um jeito, o último que tu fez ontem é outro, né? E a gente aprende fazendo, a gente se constrói no caminho.
E muitas vezes, gente, assim, a primeira turma, a segunda turma da formação, quando a gente faz os nossos encontros bimestrais, as nossas mentorias online, que é Meet, é assim, todo mundo se olhando, conversando, né? Vocês não têm ideia da quantidade de produções de coisas que essas mulheres por livros, tarôs, histórias, né? Cursos, tudo engavetado, esperando, e eu tenho certeza que vocês devem ter alguma coisa engavetada, esperando o momento certo, esperando um sinal, esperando um meteoro, um sinal do céu, né? Um aprender mais isso ou mais aquilo. E, gente, é agora. O momento é hoje. O momento é hoje. E muitas vezes nos falta essa coragem, né? Esse comprometimento com a gente mesmo, com a nossa história, de valorizar as nossas criações, de valorizar aquilo que a gente produz, porque a gente tem um feminino ferido. Porque isso é cultural, isso vem das ancestrais. Olhem para as ancestrais de vocês, para a mãe, para a avó, né? Vejam o que elas conseguiram realizar, o quanto elas foram incentivadas a se realizar, a realizar seus sonhos, a realizar seus projetos, ou a acreditar em si mesma. A Vera ali, eu ainda me sinto muito travada para me expor nas redes sociais, isso ainda me trava muito. Sim, gente, é difícil. Se vocês pegarem o meu primeiro vídeo lá do canal do YouTube e o último, tem uma diferença enorme. E eu estava lá escondida atrás dos cabelos, assim, no primeiro vídeo, né? Morrendo de vergonha, cheia de cacuetes, né? Do né, do né, do né, toda hora o né. Não que eu não fale o né, eu falo ainda bastante, mas era muito, né? Mas a gente tem esses vícios, mas se a gente não tiver a maturidade de fazer, olhar e tentar corrigir, porque isso é ser maduro, porque a criança que quer fazer e não quer, né, mora comigo, mora com a gente, todas nós, né? Aí, ó, sempre o né. O né é uma coisa impressionante. É um negócio que cola, eu acho, né, na gente, né? Mas nós precisamos ter essa maturidade, porque a criança que faz as coisas acha que tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, tudo tá perfeito. Os adultos não, a gente tem que ter essa capacidade de olhar para nós mesmas, rir das nossas falhas, não se né, não ficar neurótica com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas conseguir olhar para isso e dizer, puxa, onde eu posso melhorar? O que eu preciso retirar dessa minha fala? De que forma eu posso me comunicar que seja mais claro, que seja mais compreensível para as pessoas? De que forma, né? Uma identificação com a minha feiticeira. Peraí que eu não estou conseguindo ler tudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Muita identificação com tudo só nos projetos. Pois é. Uhum. Aí fica tudo lá na mente, né? Sim, a nossa mente é terrível. Isso, cara, quando a gente identifica 50% do caminho, a gente já andou, agora é botar a mão na massa. E aí a gente vai usar o ginecologia natural para te ajudar. Quais são as ervas da donzela? Quais são as ervas da mãe? Vamos fazer uma vaporização? Vamos começar a mexer nessas energias, vamos começar a conectar, vamos começar a trazer mais daquilo que tu precisa ampliar, porque lembrem que a energia atua por similaridade. Então, se eu estou precisando, se eu estou com a minha cabeça conturbada, se eu estou precisando de clareza, eu posso trabalhar com a Marcela, eu posso trabalhar com a alecrim, né? A Marcela é uma erva maravilhosa, ela abre o nosso campo áurico, ela abre os caminhos, ela clareia a mente. Aí eu vou fazer chá, vou fazer banho, fazer a escola da peça, vou dormir abraçada na Marcela, Marcela ou Marcela, né? Tem os dois jeitos de se falar. Vou dormir abraçada com ela, mas eu vou começar a clarear, eu vou começar a trazer. Então, esses conhecimentos fazem com que a gente comece a se olhar de forma integral. Eu não vou olhar só para o meu desconforto. Eu tenho um trauma lá da infância, ok, vamos trabalhar esse trauma. Mas esse trauma te gera o quê em termos de sagrado feminino? Tu tá mais porque os traumas nos fazem ou ir para dentro ou ir muito para fora.
né? E aí a gente se esconde dentro de duas máscaras. E a gente pode usar até essas duas máscaras ao mesmo tempo, cada uma para uma situação, que é a da vítima, né? E é da autossuficiente, que são dois polos da mesma coisa, que são essas máscaras, né? Ou a gente vai ficar se vitimizando, tipo, eu não consigo fazer as coisas porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho, sempre tenho um porquê, né? Ou, eu nunca fui valorizada, ninguém dá importância para as coisas que eu faço, o que eu faço não é importante, eu não sei fazer, as pessoas não me valorizam, né? Então, a vítima tem sempre aquela desculpa para não agir, para ficar procrastinando, e sempre tem alguém a quem culpar, né? Alguém impede ela da ação, alguém a impede da ação. E a autossuficiente é aquela que tem que se bastar, que ela não precisa de ninguém, né? Ela não precisa de ninguém, ela não precisa de nada, então ela se vira, ela troca o chuveiro, ela troca a lâmpada, ela bota o prego na parede, ela desentope a caixa de gordura, ela arruma o carro, ela dirige, ela troca o pneu, ela faz tudo por ela, que é uma forma também, né, da gente se esconder. Tipo, eu não consigo fazer o que é importante para mim porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque eu tenho que me virar sozinha. E tudo bem, porque eu me basto. Eu não preciso de ninguém, né? E eu digo para vocês que eu fiquei muito tempo nesse eu não preciso de ninguém. Eu me identificava muito com essa questão do ainda não fiz a autorização, estou entrando. Então espera, vem a menstruação, quando entrar, terminou a menstruação, já pode fazer a vaporização com a donzela, fazer essa conexão com ela, porque aí tu vai estar bem no período dela, né? E eu me identificava muito com esse arquétipo de não preciso de ninguém, eu me viro, eu me basto, mas era medo de rejeição, era medo de pedir e não ter, era medo das pessoas, né, olharem e julgarem, ou de eu ter que ficar esperando, ou das pessoas simplesmente não fazerem. O maior medo por trás da autossuficiente é a rejeição. E aí tu vai ver o histórico da infância, familiar, tem muita história, né? E da vítima é a pessoa com medo, medo de se colocar. Aí fica tudo na cabeça, fica tudo, né? Porque a autossuficiente está muito yang, está muito donzela, mãe, né? Muito cuidando dos outros, muito fazendo pelos outros, menos por si mesma. E tocando a vida. E a vítima está muito dentro da feiticeira e da bruxa, porque está tudo na cabeça dela, os sonhos, os projetos, as coisas estão todas ali, mas ela não consegue colocar nada no mundo, não consegue materializar, porque tem sempre uma sombra, tem sempre alguma coisa ao redor dela que não permite que ela coloque as suas coisas no mundo, seus projetos, seus sonhos, né? Então, quando a gente começa a se comprometer com a nossa história, nossa, muito sentindo essa questão da autossuficiente. Pois é, cara. A gente sempre, às vezes, a gente pode ser vítima em umas situações e ser autossuficiente em outras. Mas, normalmente, um desses arquétipos vai estar mais presente na nossa vida. E aí a gente identifica e começa a curar. E diz, não, eu preciso das pessoas. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém também me acolha, né? Eu preciso acolher. Talvez eu precise menos, mas eu preciso. Né? Então, tu começa a trabalhar essa coisa do não é o precisar porque eu sou fraca e eu não consigo, é porque a vida é relação. No momento em que eu me coloco nessa posição de autossuficiente, eu também me isolo das pessoas, eu não permito que as pessoas cheguem em mim. E quando eu estou no papel da vítima, eu quero que todo mundo faça por mim. Né? Aí todo mundo tem que fazer, o fulano não faz, nossa, daí não reconhece, não faz. Entendem? Faz sentido para vocês? Então, quando a gente começa, ser terapeuta também é olhar para a gente, principalmente, porque a gente precisa qualificar a nossa energia. Quanto maior a nossa energia, mais qualificada ela está. Quanto mais nós a gente vai desatando nas nossas vidas, mais a gente consegue ajudar as outras mulheres na sua caminhada, porque a gente só leva a outra até onde a gente foi. Se a gente ainda está se debatendo, cheia de questões, e não quer olhar para isso, ou está fugindo de olhar para essas coisas, né? Vai chegar uma hora que a gente vai começar a atrair essas mulheres que vão nos apontar, que vão dizer, olha, isso aqui tu precisa trabalhar, e daqui a pouco nem essas mais.
né? Então, a gente sempre precisa olhar para a nossa energia e começar a se reconciliar com a nossa história. Fala, Aninha. A Ana levantou a mão, quer falar, amor? Aí pronto, consegui aqui, estava travado. O que você está falando, Lara, é muito interessante, né? Porque eu estou nessa caminhada aí para trabalhar com mulheres e a gente fica cheio dos BOs, né? Aí eu fui num terapeuta que ele trabalha com a terapia tântrica, né? E ele é meu amigo, né? E eu falei assim, Bira, eu não aguento mais sofrer. Por que tudo acontece na minha vida? Ele virou para mim e falou assim: você não quer atender mulher, vai sentir na pele. Tudo que as mulheres podem sentir para você poder atendê-las depois. Achei fantástico, é muito do que você está falando, né? Então, essa é a nossa caminhada. E aí tu precisa curar essas coisas, não levar mais esse sentimento contigo, mas entender que, ok, aprendi, passei por isso. Vamos combinar que nenhuma terapeuta tem uma história mega feliz. Todas as terapeutas tiveram N questões que tiveram que trabalhar em si, curar em si, para entender a importância de uma terapia e querer levar isso para uma outra pessoa. Né? Vai começar por aí. A gente passa assim, a gente sente na pele e sabe. Então, quando a outra mulher chega, a gente acolhe porque a gente tem esse registro, né? E quando a gente não tem, a gente tem a empatia, né? Que é muito próprio da mulher. E o né tá aqui já, né? Direto. Certo? É impressionante. Mas vamos lá. Então, sim, toda terapeuta tem uma história de dificuldade, uma história de superação. O que a gente não pode é se acomodar, principalmente para quem está começando ou para quem quer começar a trabalhar dentro dessa área. Né? Então, a gente precisa, sim, se reconciliar com a nossa história e entender que a nossa energia conta, é ela que vai ser um imã ou um campo de rejeição da outra mulher ou dos nossos pacientes. Então, e a gente sempre tem que estar cuidando da nossa energia, porque quando a gente entra dentro do campo energético da outra pessoa, isso também vai ressoar em nós. Né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado energético de banhos, de alinhamentos, de centramento, de separação do que é meu, do que é do outro, porque tem histórias muito difíceis que acabam com a gente. Às vezes tu demora 2, 3 dias para se recuperar, para conseguir lidar com a energia, porque a gente sente tudo em nós. Né? É impressionante. Então, a gente precisa, sim, cuidar muito da nossa energia, estar sempre comprometida conosco, com essa energia, e nos apaziguando com a nossa história, entendendo o porquê, né, Ana, das coisas que a gente passa. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que... Aqui, para. Então, aqui, né, eu pulei os slides, né, eu deixei de passar isso aqui, mas vamos lá. Então, é o que eu estava falando, tornar-se uma mulher reconciliada com a sua história, né, entender o seu processo, suas ancestrais, seu feminino, manter-se sempre em autodesenvolvimento. Estou passando por isso com minha mãe, cuidar da mãe é uma baita se é. Não, eu vou dizer para ti que a minha vida destrancou quando eu me reconciliei com a minha mãe. E às vezes a gente acha que não é bem assim, e é bem assim mesmo. E é se reconciliar dentro de ti, não precisa ser tu com ela, é o que tu sente, o que tu pensa dela dentro de ti. É o que tu carrega dela, é o que tu escolhe carregar. Né? Então é impressionante. Tá? Manter-se em autodesenvolvimento, né? Não é da boca para fora, é dentro. É dentro. É isso aí. Né? Entender o que lhe é natural, ou seja, como tu funciona, como é que é teu ciclo, como é que é a tua energia, né? Te experimentar, como a gente falou, né, nos encontros anteriores. Conhecimento sem experiência é só uma informação que tu repassa para alguém. Né? E quando é só uma informação, as pessoas sentem que é só uma informação. Agora, quando tu experiencia, tu vivencia, tu passa pelas situações, tu usa as terapias para te tratar, para te cuidar,
né, para cuidar da tua energia, então tu começa a obter sabedoria. E aí o conhecimento mais a prática gera o saber. Aí tu te apropria daquilo, tu sabe como aquilo funciona, né? E é como eu coloquei ali, conhecimento sem experiência é só uma informação, conhecimento mais a prática é igual ao saber, né? Sabedoria. É aquilo, né? Nós só conseguimos conduzir a outra até onde nós fomos em nós mesmas, e isso aqui é impressionante, a energia não mente, né? A gente pode ser um imã ou um repelente, aí a gente escolhe, né? E lembrando que sempre vão aparecer aquelas mulheres que vão nos dar o sinal da onde nós precisamos melhorar, da onde nós podemos ser melhores ou o que nós precisamos trabalhar, né? O segundo pilar, então, dessa terapeuta é sempre honrar e respeitar o universo da outra mulher. Muitas vezes, né, em atendimentos ou com conversas com as minhas alunas, elas ficam muito frustradas, né, quando elas passam um protocolo de atendimento para uma cliente, ou que elas indicam alguns procedimentos e essas clientes não fazem, ou não seguem, ou não dão importância, né, e que aí fica aquele sentimento de eu falhei como terapeuta, eu não consegui convencer essa mulher de que aquilo era melhor para ela, e eu sei que é, porque eu já passei por isso, eu sei que isso vai beneficiar ela, né? E aquela coisa assim, de, puxa, será que eu não fui boa o suficiente? Né? Ou essa mulher não está valorizando o meu trabalho, está achando que é bobagem. Então, a gente entra numas noias, enquanto terapeuta, que não são nossas. Se tu deu o teu melhor naquele atendimento, tu passou para aquela mulher todas as ferramentas que tu tinha em mãos e que tu podia passar para ela, porque a gente vai passar aquilo que a gente conhece, a gente vai passar aquilo que a gente sabe fazer, né? E se ela te procurou, se ela está na tua frente, online, se ela te procurou, é porque tu tem alguma coisa para oferecer para ela, senão ela não viria, né? Isso é lei. Ninguém se aproxima de ti se não tiver algo para aprender contigo ou tu não tiver nada, alguma coisa para dar para essa pessoa. Agora, se essa mulher resolveu que ela não é o caminho dela, ou se naquele momento ela não quer fazer, isso não é responsabilidade nossa. Esse é um peso que a gente não tem que carregar. A gente não tem que doutrinar ninguém, a gente não tem que vender o nosso peixe como se fosse a única forma de salvação do planeta, né? Por quê? Porque a nossa experiência ela não é universal, ela é só a nossa experiência. Então, muitas vezes a gente acha que como a gente trilhou aquele caminho e aquilo fez sentido e nos transformou, a gente quer que aquela outra pessoa também faça isso, que ela siga os mesmos passos. E muitas vezes a gente começa a se tornar aquela terapeuta doutrinadora, né? Que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que não sei o quê. E aí as pessoas somem, né? Por quê? Porque ninguém quer doutrinação. E nós somos terapeutas fornecem ferramentas. Eu dou a pá, a enxada, né? A picareta. Agora, quem vai abrir o caminho, quem vai construir a estrada é a minha cliente, não sou eu. O meu caminho eu estou construindo como terapeuta. Se ela precisar de apoio, se ela precisar que eu segure a enxada dela enquanto ela dá umas pasadas, né? Se ela precisar que eu esteja do lado dela de mão dada naquele momento, eu vou estar. Mas é ela quem vai fazer o caminho dela, eu não posso fazer por ela, né? E a gente precisa honrar e respeitar o tempo dessa mulher. Talvez ela vá mexer em questões que sejam tão difíceis, tão doídas, que inconscientemente ela já sabe que se ela fizer aquela vaporização ali, pode mexer em alguma coisa que talvez ela não se sinta pronta para mexer. Talvez não seja o momento. Obrigada, minha mana. Talvez não seja o momento. E a gente precisa entender que, ok, tá tudo certo, que não tem nada de errado nisso. Cada uma tem o seu tempo. Para, se der, ainda volto. Tá, beleza, cara. Até depois. Então, isso é honrar o universo da outra mulher, é entender que a gente forneceu para ela todas as melhores ferramentas que a gente tinha e que o caminho é dela, né? Que a gente precisa, sim,
respeitar e confiar, né? Porque muitas vezes quando a gente quer controlar a vida do outro, que a gente quer convencer o outro que o nosso caminho é melhor, ou que andar desse jeito é melhor do que do outro, a gente está querendo controlar, e aí a gente não confia que aquela pessoa tem a capacidade de encontrar o seu caminho. E isso a gente faz na vida, não só como terapeutas. Muitas vezes eu vejo mulheres fazendo isso com os filhos, fazendo isso com os maridos, fazendo isso com os pais, né? Que tem que ser assim, tem que ser assim. Não, não tem que ser nada, tem que ser como eles quiserem. Eles são adultos, né? Ou não, enfim. A gente precisa entender, sim, a gente não faz por mal, a gente quer ajudar. A gente, né? Só que muitas vezes nesse ajudar, a gente acaba esquecendo de confiar na capacidade do outro de resolver seus próprios problemas. Porque quem cria o problema tem a solução. O que a gente pode fazer é dar uma erva para clarear, fazer uma vaporização para vir à tona, estar ali dando a mão para aquela mulher quando aquele problema emergir e doer, porque dói, o autoconhecimento dói, não é uma coisa simples. Né? Se olhar no espelho, se olhar, se enxergar, ver onde a gente precisa ser melhor, aonde que dói, as feridas que a gente traz de infância, as feridas ancestrais, dói muito. E a gente precisa, sim, ter alguém que nos dê a mão, né? Que diga assim, vai passar, é uma época boa, né? Quando a gente passa por essa escuridão, porque é uma escuridão, é a nossa sombra, né? A gente está lidando com esses aspectos infantilizados de nós mesmos, que não cresceram, que não foram para a luz, que não tiveram, né? Que a gente não tinha consciência ou não sabe como lidar, né? Isso dói. Mas passa, e é a única forma da gente realmente limpar, da gente realmente tomar consciência daquilo e virar a chave, e mudar de fase, né? Não ficar indo, daqui a pouco, puxa, cair na mesma fase. Aí vai, que nem jogo de videogame, né? Tá indo, daqui a pouco perdeu a vida. Tá. Aí começa tudo de novo, porque naquela fase ali tem aquela barreira que dói, que incomoda, e eu não quero passar por ela. E às vezes as nossas clientes também têm isso. E a gente precisa respeitar o tempo delas, né? E é por isso que a gente não sai fazendo um protocolo mega, assim, 50 vaporização, banho, chá, escaldapés, né? Não, a gente vai com calma para essa mulher poder trabalhar a sua energia, assimilar, assim como a gente vai com calma com nós mesmas. Né? Porque senão a gente vira uma confusão e aí também não tem consciência, é um processo. A gente tem que entender que tudo é processo, é um dia depois do outro, é um dia depois do outro. E o nosso papel como terapeuta é ajudar essa mulher a se encontrar, ajudar essa mulher a construir o seu caminho de autonomia, porque o sagrado feminino e a ginecologia natural vem nos ensinar a ter autonomia, e não ficar dependente da terapeuta. Obviamente que financeiramente para nós é ótimo, né? Todo mês tem alguém ali pendurado, né? Esperando uma receita mágica. Ah, ótimo, né? Mas não é isso que se quer. Não é isso que se busca. Assim como a gente quer a nossa autonomia, o nosso crescimento, o nosso engrandecimento, a gente também quer isso para os nossos clientes. Que elas consigam caminhar pelas suas próprias pernas, que elas consigam ter ferramentas suficientes para conseguir se entender e ser a sua melhor versão. E a nossa melhor versão é algo que a gente está atualizando todos os dias, né? Cada passo, cada conhecimento, cada prática, a gente vai aperfeiçoando essa nossa melhor versão todos os dias, tá? E aí, gente, a gente precisa colocar o nosso eguinho no lugar, né? Nós não curamos ninguém. Ninguém cura ninguém. Só nós podemos nos curar a nós mesmas. O que a gente fornece são ferramentas. Né? Então, eu fico muito assim incomodada quando eu vejo, né? Eu já curei tantas pessoas. Não, tu conseguiu, né, fornecer ferramentas para as pessoas e essas pessoas usaram essas ferramentas e se curaram. Né? Então, a gente é o cara, a pessoa da ferramenta.
o sagrado feminino, a ginecologia natural, a gente vai usar todas essas ferramentas nesse caminho para ajudar a mulher a encontrar a sua consciência, a encontrar o seu ponto de equilíbrio, a conseguir se equilibrar com o seu ciclo, entender como ela funciona e a curar todas as enfermidades que ela possa ter no corpo dela em função desses desequilíbrios. Né? Então, é um processo que é dela, assim como ninguém vai nos curar. Né? A gente pode ir na terapeuta mais bambambam do mundo, pagar uma fortuna, se a gente não seguir o passo, se a gente não seguir aquele protocolo, se a gente não estiver disposta a se olhar, se conhecer, se enxergar, tomar consciência, tu pode ir no maior curandeiro do mundo, que vai ser tudo paliativo. É aquilo, né? A gente vai indo e cai na mesma barreira. As coisas voltam a se repetir. Por quê? Porque a gente ainda não passou aquela fase. E só nós podemos passar por aquela fase. Nós vamos ter as mãos das nossas amigas, das terapeutas, das nossas parceiras, mas é nós que vamos. E assim as nossas clientes, tá? Então, as curas realizadas pelas nossas clientes são mérito delas. A gente fornece as ferramentas. Isso é muito, muito sério da gente lembrar, tá? Então, nós somos um canal de cura porque nós estamos nos curando a nós mesmas, constantemente. E por isso estamos capacitadas a guiar outras mulheres nesse caminho, mas o andar é delas. Né? A gente vai abrindo a estrada, a gente vai se curando, vai realizando essas mudanças, essas transformações em nós e vai abrindo a estrada. A gente é a guia, vai carregando a tocha, né? Iluminando o caminho. Mas os passos, quem dão são as mulheres, são as outras mulheres, elas que escolhem caminhar aquele caminho. Né? E é no escolher que elas vão também se transformar, assim como é conosco. Né? Então, não tem mistério. Postura profissional, terceiro pilar de uma excelente terapeuta. A postura vai além das palavras e dos gestos. É como nós nos colocamos nas situações. Aquela coisa assim do julgar, da mulher tá falando, de repente chega uma mulher para ti que ela fez 10 abortos na vida. E aí tu é contra o aborto. E aí a vida dela, o corpo é dela e tá tudo certo. Eu vou ajudar essa mulher a tratar os traumas disso. Acabou. Né? Fala, Ana. Ah, não, foi você que tá. Então, essa coisa do julgamento, do tentar dar opinião particular na vida da mulher, não te separa, não faz isso, não faz aquilo. A escolha é sempre dela, porque se der tudo errado, a culpa vai ser tua. Ah, mas a fulana me disse que era melhor para eu tinha que me separar. Não, gente, a gente não tem, a gente tem que ter a postura profissional. A postura profissional é perguntar para a mulher, tá, mas o que tu quer para a tua vida? O que te faz bem? O que te faz feliz? E é isso que tu tem que buscar. Não sou eu que vou te dizer, larga esse emprego, larga esse marido, te muda de cidade. Posso fazer isso. Né? Então, esse cuidado com o universo do outro, de não querer dizer que o outro tem ou não que fazer, qual o melhor. Por mais que a gente sinta, perceba, entenda, a gente pode fazer perguntas, pode conduzir essa mulher para que ela talvez enxergue ou perceba aquilo que ela não está conseguindo perceber. Mas a gente afirmar e dizer, vai lá, faz aquilo outro, de forma alguma. Né? Outra coisa é a questão de uma postura profissional exige, sim, as pessoas são autorresponsáveis pelos seus atos, jamais tomamos as decisões pelas outras pessoas. E é por isso que a cura também é um processo delas, porque elas se autorresponsabilizaram por esse processo de cura. E nós, né, Silvia? E nós fornecemos as ferramentas. Esse é o nosso papel. Né? E uma outra questão da postura profissional é o cobrar. Né? Muitas terapeutas, quando começam, não sabem quanto que vão cobrar, se cobram, tem que cobrar pouquinho que está começando, não, né, claro, quando a gente está começando, a gente está se experimentando, ok, né, mas nós temos que ter uma postura profissional, porque se nós não enxergarmos as terapias como uma profissão,
Aquela mulher que chega até nós também não vai enxergar. E mulher é doadora, mulher gosta da troca. Tudo aquilo que tu dá de graça para alguém, essa pessoa não valoriza, porque ela não teve troca. Nós precisamos ter a troca, nós somos doadoras por natureza. Então, tu pode cobrar um valor para tuas amigas, cobrar um outro valor para outras mulheres que tu não conheça, né? Tu pode começar a cobrar um valor menor, porque está começando, né? Na época da pandemia, ali, o meu atendimento era 50, 60 reais, né? Para poder atender mais pessoas, e eu fiquei 6 meses atendendo de graça, pessoas que estavam precisando, né? Arrumei um monte de incomodação para mim, não façam isso. Porque não vem as pessoas que precisam, vem as pessoas que querem utilizar aquele serviço porque ele está de graça. E aí eu entrei em cada fria que vocês não imaginam, mas tudo é experiência, a gente aprende. Atendia na ginecologia natural, sagrada feminina, astrologia e tarô, de graça. Silvia, a gente passa por isso. Então, isso é uma lição, né? Porque se a gente não se valorizar, se a gente não tem uma postura profissional, o que a gente vai atrair? Pessoas que não vão nos valorizar, que não vão nos tratar como profissional, tudo é energia, né? E uma das coisas que a gente tem que entender também, dentro da Sagrada Feminina da Ginecologia Natural, vai de 100 a 150 reais no início, e eu já sei de terapeutas que cobram de 500 a 600 reais, o que eu acho um absurdo, mas tem, tá? Mas cada um sabe de si, né? Eu não acho um pouquinho caro. Mas, enfim, né? O que a gente precisa é entender que muitas vezes a gente tem esse medo, esse receio de cobrar, porque a gente também não quer ser cobrada. Porque no íntimo, talvez a gente ainda não tenha assimilado que isso realmente é uma profissão. Que ser terapeuta é uma profissão. É o teu tempo, é o teu estudo. Quantos cursos vocês investiram? Quantas horas de estudo? Né? Quanta dedicação para poder se tornar uma terapeuta? Então, isso é profissional, sim. É a vida, é o tempo, é o estudo, é o investimento que tu faz, e isso tu tem que valorizar, isso é uma postura profissional. E a gente muitas vezes fica insegura, mas será que eu estou pronta? Mas será que eu consigo? Será que eu sei o suficiente? Né? E aí, nessa insegurança, tu acaba não cobrando ou cobrando muito pouco, e aí tu te decepciona, né? E só um minutinho aqui. Família, problemas. Ok. Então, vamos lá, né? Nós precisamos ter essa postura profissional, de entender que sim, nós temos o nosso valor, nós temos que agir como profissional e deixar que a outra mulher pague por aquilo que a gente está oferecendo para ela, porque tudo é troca. Porque se ela pagar, ela vai valorizar. Se ela veio até ti, sabendo que o valor da tua consulta é 100 reais, ela vai valorizar o que tu vai falar para ela. Ela está pagando por isso. Agora, se fulana lá faz de graça ou ela cobra 30 reais, então eu vou lá para ver qual é. E para ver qual é, não tem comprometimento nenhum, né? Então, a gente precisa sim se valorizar e ter essa postura profissional, sim, tá? A questão de sermos éticas, né? Respeitar e honrar o trabalho dos nossos colegas. Porque o fato de nós sermos terapeutas e trabalharmos dentro do Sagrado Feminino, da ginecologia natural, não nos torna inimigas. Uma não vai roubar as clientes das outras, porque a minha energia é minha, a energia de vocês é de vocês, a mulher que chega até você chega porque vocês têm o que oferecer para ela, assim como a mulher que chega para mim. Né? E essa coisa da irmandade entre as mulheres começa conosco. Começa com a gente começar a se olhar de uma outra forma. Como, puxa, o grupo que a gente faz dentro da formação é justamente para que a gente possa se conhecer e entender que terapias, porque a gente nunca trabalha só com uma ou outra terapia, né? Eu tenho Sagrado Feminino, ginecologia natural, tarô, a astrologia, mapa astral, revolução solar, eu trabalho com um monte de coisa, e vocês também. E aí a gente troca informações, a gente conversa, a gente se apoia, a gente se divulga,
tem espaço para todas, com certeza. Né? Então, a gente não precisa ter medo de ser roubada, medo que a fulana roube as minhas clientes, né? Porque isso é uma coisa da sociedade capitalista, patriarcal, que a gente está sempre em luta com o outro. E a gente, dentro desse processo sagrado feminino da ginecologia natural, a gente precisa romper com essas barreiras. E se alguma mulher ainda não entendeu, não está dentro desse processo, que pena para ela, em algum momento ela vai ter que aprender. Em algum momento ela vai entender que o sol nasce todos os dias para todo mundo. Exatamente, se eu quero abundância para mim, eu quero riqueza para mim, eu sou obrigada a querer isso para vocês, é uma questão de inteligência. Porque quanto mais vocês forem prósperas, mais eu sou também, porque nós estamos todos correlacionados. Então, cobrar pelo nosso trabalho, sim, respeitar o trabalho da colega, respeitar a presença da outra mulher, o seu tempo, honrar o seu mundo, entender que cada pessoa é um universo. Gente, eu tive uma cliente, tenho, né? Faz 3 anos que ela está comigo. E só nesse ano, depois de 2 anos e meio trabalhando juntas, foi que ela foi conseguir me falar dos abusos que ela sofria na infância. A gente limpou tudo, a gente trabalhou um monte de coisa, ela transformou a vida dela em vários aspectos. Ela conseguiu fazer várias coisas que ela não conseguia falar, não conseguia se posicionar, ela não gostava do corpo dela, ela não gostava do jeito que ela... E tudo isso ela foi resolvendo, ela foi curando, ela foi indo, e daqui a pouco não tinha mais o que limpar, a não ser aquilo que estava ali ainda. E ela demorou 2 anos e meio. Então, é um processo. E, às vezes, quando a gente está dentro do universo daquela mulher, a gente não sabe as dores que ela está carregando. A gente não sabe o tamanho dos traumas. Nem sempre ela vai se abrir, ou ela vai ter... Não é nem que ela não confie. Ela não consegue admitir aquilo para ela. Ela não consegue falar sobre aquilo. E aí é uma relação que a gente vai criando de confiança, né? De deixar essa mulher à vontade, de essa mulher se sentir acolhida, não se sentir julgada, porque ela já se julga demais, ela já se critica demais, né? Que com o tempo ela vai falar. Tem mulheres que já chegam e já falam tudo, já largo tudo, e eu preciso tratar tudo isso. Bom, essa mulher já vem num processo de terapia. E tem outras que não. Então, a gente precisa ter esse olhar humano com a outra mulher e entender que a gente não sabe o tamanho do caldeirão, a gente não sabe o que tem dentro dessas gavetinhas aí, o que vai sair daí. Então, sempre muito cuidado, com muita amorosidade, com muito acolhimento, com muito entendimento, né, de que existe ali uma mulher e essa mulher tem a sua história, e que essa história nem sempre é bonita, né? Nem sempre é bonita. Eu tenho alunas que conseguiram me falar sobre situações assim que elas têm vergonha, do seu passado, depois de 2 anos também, né? E que a gente precisa, sim, assumir e liberar. A gente faz o melhor que a gente pode dentro daquela situação, ponto. Obrigada, amor. É linda essa profissão, Sandra, é linda. É dolorosa, é difícil, mas tem as suas, né? As suas... Muita coisa boa. Quando tu vê uma mulher conseguindo falar, ela não conseguia se expressar. Quando tu vê uma mulher conseguindo colocar um projeto no mundo. Quando tu vê uma mulher, né? Eu vou fazer. Tá, dane-se, eu vou começar. Isso, começa. E vê as coisas acontecendo na vida dela, ou o simples fato dela começar a fazer vaporizações, daqui a pouco ela começa a receber um monte de convite, pessoas aparecendo, a vida mudando, e tu fica assim, puxa, que legal. Que bacana, sabe? Que fantástico esse mundo, porque ele é maravilhoso, tá? Então, a questão da postura profissional, quando a gente não cobra, ou a gente fica constrangido de cobrar, estamos também numa situação, né, nos colocando em uma situação de não sermos responsáveis por aquilo que a gente está entregando para outra mulher, porque quando tu cobra, tu também vai ser cobrada. Essa mulher vai te pedir, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro. Né? Eu, quando atendo, sempre fico à disposição no WhatsApp. Mando o protocolo e eu sei que vai vir pergunta, vai vir questionamento, às vezes ela vai fazer a vaporização, vai sentir determinadas coisas, ela vai querer conversar.
E eu não vou ficar esperando o próximo mês para atender. Eu vou atender ela pelo WhatsApp, eu vou resolver aquilo ali na hora, né? Mas cada um, cada um. Mas a gente tem que ter essa coisa de que a gente vai ser cobrado, de que a pessoa vai exigir um retorno nosso também. E isso é postura profissional. Quando tu vai no médico, tu tem a reconsulta. Quando tu vai num dentista, tu quer ver o teu problema resolvido, né? E as pessoas veem, não que a gente vai fazer mágica, a gente vai explicar que é um processo, que é um dia depois do outro, que essa pessoa tem que se comprometer com ela mesma, né? E que a gente vai estar ali sempre como um esteio, né? Então, quando nós cobramos pelo nosso trabalho, nós também seremos cobradas. Aqui. Então, meninas, ó, para sermos uma autoridade na nossa área de atuação, a gente não precisa ser perfeita, porque a gente nunca vai ser, tá? Mas a gente precisa ser verdadeira com nós mesmas, unindo teoria e prática e sendo de si a sua própria curandeira, a sua própria terapeuta. A primeira pessoa que nós vamos tratar é nós mesmas. Sempre. Sempre. E aí sim. Aí tu tá dentro do processo, tu tá ali, aí as coisas começam a acontecer. Certo? Então sejam bem-vindas de volta a casa, que sempre foi sua, mas que você esqueceu. Seu feminino, seu útero e sua história ancestral. Carinha da Silvia. Ah, Sandra querida, sejam muito bem-vindas. Gurias, questionamentos, comentários sobre essa parte da aula, do nosso encontro. Fala, Márcia. Gente, desculpa, eu estou jantando. Aí eu não vou abrir o vídeo. Mas olha, e sabe, eu queria. Eu sou atriz, e eu trabalho. Atualmente eu tenho um grupo, né, de estudos, assim, e estou fazendo uma formação. E aí tem mulheres trans. Eu fiquei me perguntando aqui, ouvindo você, como é que você lida, né, como é que a gente lida com as mulheres trans, porque elas têm um corpo peniano, né? Uhum. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando assim, você colocou aí, a gente, né, quando faz terapia, né, a gente tem um encontro semanal, enfim, tem uma regularidade, quinzenal, tal. E o terapeuta, ele não fica tão, assim, disponível. Eu queria entender essa disponibilidade, sabe, desse processo terapêutico. Né? Como seria? A gente ficaria realmente, não sei, a qualquer momento eu te atendo, pode me ligar, enfim, só para ter uma Não, ideia. isso aí, Márcia, quem vai decidir é tu, tá? Tu que vai ver das tuas possibilidades, do teu tempo, como é que tu vai se colocar à disposição dessa tua cliente, né? Por exemplo, eu digo para elas, me mandem um WhatsApp, mas isso sou eu. Me mandem um WhatsApp, que a hora, se eu não conseguir responder na hora, eu estou atendendo, eu estou dando uma aula, estou fazendo alguma coisa, mas assim que eu puder, eu te respondo. E às vezes é 11h30, meia-noite, eu estou respondendo. Mas isso sou eu, né? E aí tem que ver como é que tu faz. Eu só posso atender até às 6 da tarde, eu só vou ficar à disposição naquele dia, vou reservar a quarta-feira para ficar à disposição todas as minhas clientes que precisarem de algum amparo, alguma coisa. Então, tu já estipula isso com a tua cliente, ó, quarta-feira eu estou à disposição, tu pode me mandar, né, ou até tal horário, enfim, é tu que vai estipular isso, tá, de acordo com o teu tempo, de acordo com os teus afazeres, tá? Sobre a questão dos trans, a mulher trans é uma mulher. Ela tem um psiquismo, um feminino, uma visão mulher. O que ela não tem? Útero e não tem lua interna. Mas ela, por ser uma mulher, ela está conectada com a lua externa. Então, todas as terapias, todas as coisas que eu vou ofertar para essa mulher, eu vou ofertar para ela dentro dessa visão da lua externa,
Eu vou saber como é que ela cicla, eu vou fazer ela se conhecer, entender como é que ela funciona, como é que é essa conexão dela, e eu vou aprender com ela também, até vaporização. Porque a mulher, porque o homem, a mulher trans, né, ela se relaciona pelo ânus, né? Ela não tem vagina, ela não tem útero, ela se relaciona pelo ânus. E a vaporização também vai limpar os miasmas, todos os resquícios que tiver das relações a partir do ânus. E pega o chakra básico e pega o chakra esplênico. Né? Então, vai limpar igual, não tem memórias uterinas, mas tem miasmas e tem memória das relações. E, inclusive, as questões de abuso, né, que muitas vezes tem também, né, é um universo feminino. Então, uma vez me perguntaram num vídeo meu lá do YouTube, uma mulher trans, né, disse assim, Lara, tu fala da lua tal para as mulheres, mas as mulheres trans, por que tu não fala especificamente delas? Daí eu disse assim, olha, meu amor, sabe, eu não falo porque para mim mulher trans é mulher. Se tu não tem útero, se tu não está menstruando, tu está dentro da questão da mulher que já está na menopausa, ou da mulher que usa anticoncepcionais direto, que não menstrua, ela também está regida pela lua externa. Ela não está ciclando, ela não tem a lua interna. É a mesma coisa, então, para mim, mulher trans é mulher. Eu não preciso dizer, agora eu vou falar mulher trans, agora eu vou falar mulher bissexual. Não importa. É mulher, acabou. Então, a mesma coisa. Obrigada. De nada, amor. A vaporização limpa energia, sim, limpa. E a gente tem uma limpeza uterina, que é o obediário, que é justamente para isso. Que atua nesses miasmas, nesses resquícios que ficam das relações sexuais com diferentes parceiros ou com um parceiro, enfim. E a gente tem, sim, a ginecologia natural tem receita para tudo. Né? E a gente só precisa entender como é que é o nosso processo, o que a gente precisa fazer primeiro, o que está pegando agora, o que está emergindo, porque conforme a gente vai se movimentando no mundo, os impedimentos, os bloqueios, os padrões vão aparecendo. Né? Se eu tenho que me colocar como terapeuta na internet, a minha insegurança, o meu medo de exposição vai aparecer, não outros medos. Então, conforme eu vou me movimentando, eu vou identificando esses padrões, esses medos, para que eu possa trabalhar, limpar e ir além. Aí eu venci essa barreira, bom, agora eu vou para outra. Então, a gente não precisa estar procurando nada para limpar. Eu estou com problema com relacionamento. Eu tive muitos parceiros e agora eu sinto que eu estou trancada. Bom, então tu está querendo, tu tá te movimentando nisso e tu está descobrindo uma barreira. Então, no se movimentar, tu vai identificar os padrões e aí tu vai limpar. E aí tu tem as receitas, os protocolos e tem tudo. A maioria das mulheres que me procuram não tem doenças, nenhuma. A maioria delas não tem. A maioria delas tem problemas. Padrões, repetições, conflitos, e que é isso que elas querem resolver. E isso é uma terapeuta do sagrado feminino que junta a ginecologia natural com as limpezas, com as vaporizações, com os chás, com as diferentes técnicas das medicinas ancestrais para ajudar essa mulher a resolver o seu problema. Agora, vem uma mulher com um problema físico, uma doença física, então eu primeiro vou começar a tratar o físico para depois começar, então, a agir no... Dependendo da doença e da crise, eu não consigo fazer uma vaporização, não consigo começar a mexer nessas memórias, mas aí eu vou usar um chá, vou usar outras medicinas que também vão atuar nas memórias, mas não de uma forma tão direta quanto a vaporização. Deixa eu só ver aqui a pergunta aqui. Candidíase recorrente pode ser trauma ou emocional? A candidíase recorrente é uma raiva. Toda inflamação é raiva. É irritação. Normalmente, a candidíase te impede de ter relações, porque se tu tá numa crise de candidíase, tu não tem relações. E aí, essa raiva pode ser com o parceiro, essa raiva pode ser com relação aos homens, essa raiva pode ser com relação à própria relação sexual, e pode ser que é o teu corpo dizendo não, que tu não quer dar.
É o teu corpo colocando um limite que talvez tu não consiga dar. Então, tem que ver o que que é. O que que é que está por trás disso? Às vezes pode ser um trauma emocional, pode ser um bloqueio, pode ser um abuso lá atrás, que esteja sendo projetado no parceiro, que alguma coisa que ele faça, ou que ela faça, né, enfim, possa estar acionando aquelas memórias em ti, não sei se é em ti, né, estou usando o exemplo, tá, da pergunta que tu fez. Mas toda a candidíase recorrente tem muito a ver com raiva e com os nãos que a gente não dá. A cistite de repetição tem a ver com a controle, com a não aceitação das coisas, como as coisas se movimentam ao nosso redor. E isso aí, Ana, a gente precisa se alfabetizar na linguagem do corpo. E é isso que o Sagrado Feminino e a Ginecologia Natural nos trazem, essa alfabetização do corpo. Porque uma infecção urinária, uma cistite por recorrência, a cistite, tudo que é infecção é quente e causa irritação, né? É quente, é yang, aí vem da raiva, da irritação, e essa irritação com a questão urinária tem a ver com o controle, com não aceitar a forma como as outras pessoas agem, né, de não aceitar a forma como as coisas acontecem, de querer controlar os acontecimentos, as pessoas ao redor, e de sentir raiva das pessoas fazerem o que elas querem, não o que nós queremos que elas façam. A grosso modo, tá? Tem muito mais coisas. Os cistos, né, tem a ver com a questão da criatividade. Muita criatividade que não está sendo colocada no mundo, dificuldade de materializar isso. E por aí vai, né? Então, gente, eu vou passar aqui para vocês a questão da formação. Posso ou vocês têm outras perguntas? Que nós já estamos há 1 hora aqui. Mas no caso, cistite por conta da baixa hormônio menopausa. Tem que dar uma olhada, tá, amor? Mas normalmente o padrão é esse, porque tu pode ter baixa hormonal e ter outra situação e não a cistite. Então, a menopausa nem sempre, não é? Estar na menopausa não é sinônimo de ter cistite. Ter problemas hormonais não é sinônimo de ter cistite, né? Então, a gente precisa ver o que está por trás disso, realmente, o que está pegando. Mas, normalmente, é uma raiva. É uma irritação, é um incômodo com as coisas, né, acontecendo. E a questão da bexiga é muito controlar, né? Controlar, tá? Gente, eu posso falar um pouquinho da formação agora? Sim! Então tá, gente, a nossa formação cresceu. Imagina, amor, depois a gente pode conversar melhor para eu entender, tá? Mas o arquétipo, vamos dizer assim, a matriz energética emocional primeira é essa, depois a gente pode ir vendo as nuances, né? O que realmente tem por trás disso. Nunca é uma caixinha, nunca se coloquem nessa caixinha. A gente começa a puxar o fio por aqui, depois a gente vai vendo o que tem por trás. Certo? Então, gente, a nossa formação cresceu. Quem é aluna da primeira turma sabe que ela começou de um jeito, e aí, conforme as demandas dela e coisas que eu ia entendendo que precisava aumentar, que precisava complementar, que precisava fazer, eu fui aumentando. Então, a gente começou com 9 módulos, hoje a gente tem 13 módulos, a gente tem 6 bônus, né? Entre esses bônus, a gente tem 4 mentorias que são online ao vivo, que acontecem assim como a gente está tendo agora, tá? Uma é sobre ser terapeuta, que a gente entra mais profundamente, aí são 9 pilares que a gente vai trabalhar sobre esse ser terapeuta. Outra é sobre anamnese e protocolos de atendimento dentro do Sagrado Feminino, da Ginecologia Natural. Outra é sobre os cuidados energéticos que a gente tem que ter ao tratar, né, com a energia da outra pessoa. E a nossa última mentoria, então, eu trago os diferentes movimentos do Sagrado Feminino no mundo, diferentes linhas, diferentes pensamentos, diferentes formas de se trabalhar o Sagrado Feminino no mundo que eu conheço, né? Vamos colocar as devidas proporções, né? Porque eu não conheço tudo, eu conheço muita coisa, mas não conheço tudo. E nós temos, então, nosso super bônus, que é a
iniciação ao 13º rito Munaiki, que é para que as mulheres se tornem Ombi Keepers, né, que são as guardiãs do útero, e que possam passar essa bênção para outras mulheres também, se registrar e passar essa bênção. Isso aí, essa é a única coisa que não fica gravada, o nosso único encontro online que não fica gravado, não fica disponível na plataforma, porque as mentorias ficam, todas elas, né? Quem não conseguir assistir ao vivo consegue assistir gravado. E só o rito não, porque o rito recebe essa iniciação quem está online, né? Então, eu ofereço esse rito 2 vezes por ano, 2 ou 3 vezes por ano, para aquelas mulheres que não... Já vou explicar. Para aquelas mulheres que não puderam estar online, não conseguiram receber essa iniciação, possam receber num outro momento. Dia 12 de março, a gente já vai ter uma iniciação, né, do 13º rito Munaiki. Dia 12, dia 12 às 15 horas, é num domingo, tá? E o Tear de Gaia são o nosso círculo de mulheres. São encontros bimestrais que a gente tem para conversar de forma livre sobre nós, sobre os nossos atendimentos, sobre as dúvidas. Muitas vezes as alunas trazem, eu atendi uma mulher assim, 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 com uma doença que eu não conhecia, né? Aí eu tentei montar um protocolo assim, o que vocês indicariam? E aí a gente começa a debater, vai atrás, vai estudar, vai... Né? Ou a gente vai falar da gente, eu estou com um problema assim, eu preciso trabalhar tal coisa, não sei como fazer, enfim. É o nosso ciclo de mulheres para a gente se apoiar, conversar, se conhecer e trocar, tá? E ele é bimestral e ele ocorre pelos 3 anos que vocês têm de acesso ao curso, à formação. Então, mesmo que você já tenha terminado, já tenha, né, o seu diploma, enfim, a sua certificação, não tem problema nenhum, pode continuar participando e todas as aulas extras que eu for colocando, que eu for aumentando, vocês também têm acesso pelos 3 anos, tá? A gente tem dentro dos bônus aulas extras, então a gente trabalhou com cristais, essências e magia em cada fase do sagrado feminino, dos nossos ciclos, né? Uma outra aula que foi sobre chakras, os significados, poderes, ativação e cura, onde eu ensinei a fazer um óleo de ervas para cada chakra, né, que para quem está trabalhando fisicamente é legal ter, para trabalhar com as mulheres, enfim, e com os homens também, né? Não é uma coisa só feminina. E a gente tem também 3 imersões que eu dei que foram pagas, né? São imersões de 2h30, uma falando sobre mandala menstrual, como que a gente pode mapear e interpretar as informações do nosso ciclo menstrual, porque muitas vezes a gente sabe fazer, mas não sabe como tirar, extrair as informações dali, né? Então, tem essa imersão, a lua negra. Então, quando a gente trabalha com as deusas, né, do arquétipo Hecate e Lilith, o que elas significam, representam e como que a gente pode trabalhar com elas dentro do sagrado feminino. E mulheres sábias, que aí é como mapear o ciclo das mulheres na pré-menopausa e menopausa, porque aí já entra a questão da lua externa e como que a gente pode fazer a mandala lunar dessa mulher na menopausa e pré-menopausa. E aí os últimos bônus, então, é a biblioteca e referências. Vocês têm uma lista de todas as referências que eu uso para montar essa formação, e um drive com vários livros, né, que vocês podem acessar para pesquisar e aprofundar o conhecimento de vocês. Vamos lá, os módulos, né? São 13 módulos. Então, no módulo 1, a gente vai falar sobre sagrado feminino. Então, a gente vai falar da história desse sagrado feminino, a gente vai falar da filosofia desse sagrado feminino, a questão da teia, do tear, da luz e da sombra, como é que a gente se posiciona nisso, né? E em todas as aulas, todas elas, tem perguntas e tem questões para vocês responderem, para vocês entrarem profundamente naquilo e começar a entender como vocês funcionam. Que nem diz uma das alunas, né, diz assim que isso aqui não é uma formação, é uma faculdade, né, e é um mergulho, assim, que tu volta, teve uma aluna que disse, nossa, eu fiquei tão brava naquela aula da teia e do tear, que eu comecei e parei de assistir umas 3 vezes para eu conseguir chegar até o fim, para eu conseguir entender, porque estava me dando muita raiva. E aí eu fui entendendo. E aí, muito obrigada. De nada. Né? Porque às vezes é difícil mesmo, né? Então, o sagrado feminino, a gente vai trabalhar essa base, essa filosofia do sagrado feminino,
No módulo 2, a gente começa a trabalhar a ciclicidade, a entender o que é cada fase, a ligação com a Lua, os arquétipos. Aí a gente já entra no módulo da ginecologia natural. Nesse módulo, a gente vai entender o que é a ginecologia natural, o que é o útero, e vai entender cada órgão, qual é a matriz energética de cada órgão. Então, que o ovário tem a ver com a criatividade, que a vagina tem a ver, né, com a questão de recepção do outro, da doação, da troca, do equilíbrio entre o dar e o receber, é onde eu recebo o outro no meu corpo. Então, a gente vai entender essas matrizes por trás, a energia de cada órgão feminino, e vamos trabalhar também os distúrbios do ciclo menstrual. Então, cólicas, leucorreias, amenorreias, TPM, pré-menopausa. Deixa eu ver aqui, o que a Silvia botou. Dizendo que a ginecologia, como seu, amada, é verdade. Eu vou ter que concordar com ela, Silvia, porque eu pesquiso muito, eu já fiz muita formação e eu tenho certeza que não tem uma formação igual a mim. Não tem, ela é gigante, ela tem tudo que vocês precisam para se tornar realmente uma terapeuta de sagrado feminino e ginecologia natural. Aí, então, nesse módulo 3, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar os órgãos e a gente vai trabalhar os distúrbios do ciclo menstrual. No módulo das doenças ginecológicas, a gente tem mais de 15 aulas falando cada uma de uma doença. Então, a gente vai falar de herpes, de HPV, de endometriose, de miomas, de cistos, de SOP, e por aí vai. Vocês podem ver lá na página lá de venda, lá da formação, tá lá tudo que vai, né? Aí, no módulo 5, a gente já entra na ciclicidade na prática. O que é, que mente que é, como eu estou, quais são as potencialidades, como é que eu posso usar isso, eu vou usar isso no meu dia a dia. E eu vou entender, mas nunca é tarde, nunca é. Eu sempre digo que se tu tá viva, é tempo, e o tempo é agora, né? Quando eu fui fazer a minha faculdade de História, eu entrei na faculdade com 38 anos, era o meu sonho fazer História. Eu nunca tinha conseguido fazer antes, né? Não tinha condições de fazer. E eu pensei, puxa, 38 anos, vou fazer o curso de História. Vou fazer, fiz o curso, me graduei, num sábado, no segundo eu comecei o mestrado, e fui. Porque esses 6 anos passaram igual, eu envelheci igual, mas eu fiz uma coisa que eu queria muito, que era estudar História. Né? Então, valeu a pena. Então, tá viva, faz. Márcia, tu queria falar? Não? Tá. Então, no módulo 5, a gente entra na ciclicidade na prática, na luz e na sombra de cada arquétipo, para que a gente possa identificar as doenças, os desequilíbrios. Sim, e ela, nossa, tem muita coisa para ela fazer. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Então, módulo 5, a ciclicidade na prática, luz e sombras, doenças, os desequilíbrios, como que a gente equilibra, a gente vai trabalhar isso no módulo 5. No módulo 6, a gente vai falar só sobre sangue menstrual, a mística do sangue menstrual, seu significado, as práticas, o plantar a lua, o desenhar, então tudo que a gente pode fazer, tudo que representa a questão do sangue menstrual. No módulo 7, a gente tem o Jardim da Deusa, então a gente vai falar das ervas, a gente vai começar a falar sobre as qualidades das ervas, o plantio, a secagem, a colheita, as propriedades, o que é yin, o que é uma erva yin, o que é uma erva yang, o que é uma erva fria, quente, morna, a gente vai entender esse universo das ervas. No módulo 8, a gente vai falar das receitas da medicina ancestral. Então, ali vocês vão aprender a fazer tintura, garrafada, pomada, óvulo ginecológico, gel ginecológico, banhos de assento. São 13 tipos de receitas diferentes que vocês vão aprender ali. A vaporização, ela não entra ali, porque ela está num outro módulo, onde ela é, porque a vaporização em si é um curso só, né? Só a vaporização já é um curso. Aí o módulo 9 é só sobre limpezas uterinas. Aí a gente vai falar mais do útero, vai entrar mais na questão energética do útero, a gente vai falar de OB de alho, de óvulo de babosa, de honey eggs, de vaporização, e aí vocês têm receita de vaporização para escassez, para trauma,
para trabalhar mãe, para trabalhar pai, né? Tem várias receitas prontas ali que vocês podem ir usando elas e depois trocando as ervas conforme vocês sentirem necessidade. No módulo 10 é a sexualidade, que é um tema que a gente precisa trabalhar muito com as mulheres. De cada 10 mulheres que eu atendo, só 2 têm orgasmos durante as relações. 2 só têm quando se masturbam. E 6 nunca tiveram. Então, a sexualidade é a parte mais ferida das mulheres. É a parte mais ainda abafada, né? O se tocar, o se masturbar, tudo isso é um tabu. E nesse módulo da sexualidade eu vou falar sobre tudo isso. A gente vai conversar sobre tudo isso. São várias aulas, né? Módulo 11, a gente vai trabalhar fertilidade e infertilidade. Então, aqui a gente vai falar sobre fertilidade consciente, quais são os indicativos, como é que a gente pode ajudar uma mulher tentante a engravidar, como é que a gente pode ajudar mulheres que não querem engravidar a se proteger de forma natural, né? Os métodos anticonceptivos naturais. Então, está tudo aqui nesse módulo fertilidade e infertilidade. No módulo 12, a gente vai falar do poder da ancestralidade. Só um pouquinho. Aí a gente vai entender as questões sistêmicas, né? De ordem, de equilíbrio, de pai, de mãe, de vó, que eles nos trazem, o que a gente precisa acolher, o que a gente precisa deixar aí, e como é que a gente pode identificar, fazendo a nossa árvore genealógica e entendendo esses processos. E no módulo 13, a gente vai falar dos ritos e rituais de passagem. Então, a gente vai falar de menarca, de menopausa, de pré-menopausa, de gravidez, de pós-parto, né? Medicinas que a gente pode usar, rituais que a gente pode fazer para uma mulher gestante, para uma menina que está passando pela menarca, por uma mulher que teve problemas na menarca. A importância de ressignificar esse momento. Vale, claro que vale. Vale para a gente fazer. Eu tive que fazer vários rituais de ressignificação da minha menarca, porque a gente não tem noção do quanto ela marca. Eu vou contar essa história para vocês bem rapidinho. Eu sempre fui louca por menstruar. Eu achava, assim, que eu ia me tornar uma super mulher, sabe? Tipo assim, nossa, eu quero muito menstruar. A minha mãe odiava menstruar. A minha mãe tinha miomas, a minha mãe com 38 anos tirou o útero. Ela odiava ser mulher, ela odiava o feminino, para ela era ruim, ela era uma mulher independente, uma mulher que trabalhava fora, que era representante comercial, que viajava, e ela me dizia sempre que ela tinha que provar 2 vezes que, além dela ser bonita, ela era competente, né? E que ela não estava ali para servir sexualmente nenhum homem, porque era um mundo muito masculino, né? E ela aprendeu a odiar o feminino, odiar a menstruação. E eu amava aquilo, eu queria misturar, com 3 anos de idade, a mãe que chegou em casa um dia, eu estava cheio de absorvente espalhado pelo corpo, grudado, assim, né? Tinha pego todos os absorventes dela e tinha colocado no corpo. E aí eu menstruei tarde, eu menstruei com 13 anos. Dentro do tempo, né? Mas para mim é tarde, porque as minhas colegas todas já tinham menstruado com 11, com 12, e eu não. E quando eu menstruei, eu queria festa. Eu queria que fizesse uma festa. Eu queria aquilo, eu sentia, tinha que ser festivo, né? Aí, quando eu cheguei em casa, contei pro meu pai, porque eu menstruei na escola, cheguei pro meu pai me olhou, agora eu vou ter que cuidar mais de ti. Aí eu já brochei ali, né? Aí, quando eu cheguei pra mãe, ela me olhou, agora tu vai ver o que é sofrer, agora tu vai ver o que é ser mulher, agora não sei o quê. E aí acabou, né? Acabou. Só que aí o que acontece? Anos depois, eu pensando em montar cursos e dar cursos, e montava e não dava certo, eu dava aula de astrologia, de tarô, isso lá no início desse século, né? Tinha grupos de mulheres e tal. E as coisas nunca, sabe? A coisa ia, mas não ia, era bom por um período, daqui a pouco a coisa não ia mais, a coisa não andava. E aí eu fui descobrir que, desde essa época, eu guardava dentro de mim um padrão de que aquilo que era sagrado e que era importante para mim, não era para mais ninguém. Só era, sabe, que se eu falasse daquilo que era legal, que era sagrado, as pessoas iam tratar como eles fizeram na minha menarca.
eu queria festa, eu estava feliz, e eles acabaram com a minha festa. Aquilo que era sagrado para mim, não era importante para eles. E se não era importante para as pessoas que eu mais amava, para quem que vai ser? Então, inconscientemente, tu começa a criar esses padrões. E até eu descobrir que era isso, eu levei muito tempo. Entenderam? Levei muito tempo. E aí foi um pouquinho antes de eu começar a pensar em fazer esses trabalhos online e começar a montar essa formação, que eu realmente consegui limpar e ressignificar isso, senão eu não estaria aqui, porque isso é sagrado para mim. Porque desde então eu usava minhas toalhinhas, eu mesma confeccionava, porque não tinha, não existia, né? Eu plantava minha lua, fiz muita cagada, quem entrar na formação vai ver, todas as cagadas que eu fiz plantando a minha lua, todas as colheitas ruins, né, em função disso, mas eu fiz, entendeu? Isso para mim, mas eu fazia para mim, não levava isso para ninguém. Por quê? Porque isso era sagrado para mim, e se era sagrado para mim, não ia ser para mais ninguém, então não adiantava eu falar, para que eu ia levar isso para o mundo? E isso vem da menarca. Então, quantas coisas a gente não guarda dentro de nós que é desse período? Então, ressignificar esses momentos é essencial. Uma gravidez, um aborto, um abandono, né? Uma recusa. São rituais de passagem. Se tu vai mudar de casa, é um ritual de passagem. A mulher, quando está grávida, ela está num limiar, né? Que ela não é mais a mulher que ela era antes e ela ainda não é mãe. Ela está num limiar entre um mundo e outro. E isso é um ritual, isso é uma fase. A gente pode ajudar ela a passar por esse momento de uma forma diferente. Uma mulher que está na pré-menopausa tem que fazer um ritual, tem que ressignificar, tem que entender o que é. Passagem profissional. Isso aí. Mudar, né? Migrar para aquilo que a gente quer. Tá? Gente, então, a formação começou com 120 aulas. Hoje ela está com 150 aulas, fora as mentorias online, os encontros online, que vai aumentar muito mais esse número de aulas. Todas as aulas têm vídeos, algumas aulas são bem extensas, tem mais de 1 hora, outras não, depende do assunto, depende do que eu preciso aprofundar naquilo ali, tá? Mas todas elas têm slides para vocês baixarem, e em todos os módulos tem um material em PDF. Então, cada módulo tem uma apostila. Tá? São 3 anos de acesso à plataforma e vocês têm um certificado reconhecido de 240 horas. Tá? Reconhecido pela Brat, eu sou filiada na Brat, e tenho um registro lá. O valor. Gente, essa formação aqui não tem valor, tá? Porque formação em ginecologia natural tem conta por 2.000, 2.800, 3.000, 3.500, só de ginecologia natural. Com o sagrado feminino, tu não vai achar em lugar nenhum. Então, assim, ó, colocando a um preço bem acessível, ela ficaria 2.897. Mas ela já está sendo vendida a 1.187. Mas para vocês aqui da jornada, ela vai ser vendida por R$ 836, tá? Vocês podem fazer parcelado em até 12 vezes de R$ 83,44 no cartão. Ah, mas eu não tenho esse limite no meu cartão. Não tem problema. Vai lá na Hotmart, passa, vai recusar e ela vai te oferecer aquela parcelamento por recorrência, sabe? Que não usa o teu limite, mas que todo mês entra aquela parcela. Então, quem não tem o limite no cartão pode fazer isso lá na Hotmart, que eles liberam esse parcelamento, né, inteligente, tá? E esse link vai ficar só no grupo de vocês, do WhatsApp. Ele não vai ser divulgado fora. Fora já tem a divulgação a 1.187. Esse valor é só para quem participou dessa jornada. E se vocês quiserem convidar alguma amiga, passar esse link para alguém que vocês acham que vão querer, ok, vocês podem passar, mas ele não vai estar sendo divulgado. Se vocês entrarem no site para tentar fazer a inscrição por lá, o link que está lá de pagamento é de 1.187. Então, vocês têm que pegar esse link de 836, pode ser débito ou boleto, pode fazer à vista, tá? E
E aí esse link vai ficar válido para vocês até o dia 28 de fevereiro, à meia-noite, tá? Aí dia 1º de março, daí vai para os 1.187. Então, gente, assim, ó, eu sei que não é um valor muito barato, mas eu também sei que se vocês quiserem fazer uma formação como essa, vocês vão pagar mais de 2.800. Vocês vão pagar. Hoje ainda eu olhei uma formação em ginecologia natural de R$ 3.500. E que é excelente. E eu não estou dizendo que esses cursos não são bons, tá? E cada um coloca o preço que acha que tem o seu produto. Eu sei que o meu produto é bom. E quem me conhece sabe que eu sempre vou primar pela acessibilidade, que eu consiga levar isso para mais mulheres, mas essa formação cresceu demais, eu não tenho como colocar ela a um valor menor do que esse. Porque aí também eu estou botando o meu trabalho, né? A gente precisa ter, lembra a postura profissional, tem que ter troca. E eu estou entregando muito nessa formação, muito mesmo. Tá? E isso aí vocês podem ver até pelos depoimentos das alunas, que é espontâneo. Elas vão lá, vem propaganda do curso, elas já saem escrevendo, pode fazer, é ótimo, é delas, eu não peço para ninguém fazer isso, eu não coajo ninguém a fazer isso, muito pelo contrário, eu fico muito feliz com as manifestações delas, tá? Tu pesquisou, né? É o mais completo e o mais barato, com certeza, tá? E aí, para as 10 primeiras que se inscreverem, elas ainda vão ter uma mentoria particular comigo, e aí você é quem vai poder escolher se ela quer tarô, se ela quer mapa astral, ou se ela quer uma consulta em Sagrado Feminino e Ginecologia Natural. E vai ter também uma mentoria com a Ju Silva, que é de consultoria de imagem. Daí ela olha teu biotipo, as cores, como é que tu pode te apresentar, né? Faz toda essa leitura da imagem para quem quer ser terapeuta, quer se expor, enfim, vai ganhar também as 10 primeiras inscritas, vai ganhar também a mentoria da Ju. É tudo online ao vivo, né? E aí as mentorias comigo são individuais. Fala, Márcia. Então, olha, aí eu queria entender quanto tempo essa formação, qual é a frequência, né? E essas informações Tá, Márcia, de tempo, regularidade. Tá, são 150 aulas que já estão gravadas e disponíveis lá na plataforma. Tu comprou, tu já tem acesso, tá? E aí tu vai fazer no teu tempo, conforme tu tem a disponibilidade. Vai demorar mais ou menos de acordo com o teu momento. A gente tem 4 mentorias, é uma por mês, tá? Então, aqui são 4 meses. E a gente tem os encontros bimestrais, que aí é pelos 3 anos que vocês têm de acesso. A plataforma é a Hotmart, tá? E vocês têm 3 anos de acesso. Então, vocês podem refazer. Tem alunas da primeira turma que estão refazendo todo o curso, que agora, quando eu acho que eu terminei, tu coloca mais 20 aulas, vou ter que ir lá assistir agora de novo, não terminei ainda o curso, né? E tem gente que está refazendo isso, Hotmart. E aí tem gente que está refazendo o curso, que está lá estudando de novo, que vai, que volta. Então, esses 3 anos, eles são necessários, porque realmente é uma formação densa. Não é uma formação para maratonar, para conseguir um certificado. É uma formação para entender, é uma formação para se transformar e para sair formada mesmo. Não é um cursinho de final de semana, né, que a gente faz, aprende 2 técnicas, sai aplicando, achando que, né, não. É um mergulho. Fala, Aninha. Com relação a dúvidas, né? Porque, por exemplo, as aulas são gravadas, eu fiquei com alguma dúvida. Eu tenho que esperar a mentoria mensal ou tem uma forma da gente se comunicar? Tu pode me mandar o WhatsApp a hora que tu quiser, vou responder quando eu posso, mas tu pode mandar, eu sempre respondo. Tem a área de comentários, que eu também estou sempre respondendo lá nos comentários, eu entro todo dia, olho e respondo, tá? E tem os nossos encontros. Então, tu vai ter as mentorias e tu vai ter os encontros bimestrais. Então, tem todas essas formas de tu conseguir falar comigo e de tirar as tuas dúvidas. Já tem o calendário lá na plataforma, já está tudo lá. A data dos encontros, inclusive essa primeira iniciação, né, do 13º Rito Munaiki, que vai acontecer dia 12 de março, já está lá também a data, já está tudo disponível para quem entrar agora.
Tá? E quem não puder fazer em março não tem problema, em agosto eu faço de novo, lá no final do ano eu faço de novo, né? E estou sempre avisando vocês, eu sempre aviso, a gente tem um grupo fechado no Whats também para troca, que é para todos, só para as meninas da terceira turma, então todo mundo que entrar já tem acesso a esse link, vai lá e acessa, né? Para a gente poder trocar e conversar ali. Eu já respondo muita coisa ali no grupo das outras turmas, a gente já troca ali, e tu pode falar particularmente comigo também, tinha esquecido até do grupo do Whats. Fala, Márcia, querida. Então, outra coisa para entender. Na faculdade, geralmente, a gente entra, né? Depois que a gente forma, a gente vai lá no final começar a estagiar. E aqui, como é o procedimento? No momento que tu sentir que tu tá segura ou que tu quer começar a experimentar, tu toca a ficha, já começa a atender. Por isso que muitas, porque a maioria já são terapeutas, então vão agregando, né? E aí, quando a gente vai para o teatro, ou a gente vai no grupo mesmo do WhatsApp, ó, gente, eu estou atendendo, hoje mesmo aconteceu, eu estou atendendo uma mulher que tem um problema tal, e eu usei tal erva, vocês me indicariam mais o quê? E a gente já troca ali na hora e já conversa ali, as colegas mesmo já vão ajudando, já vão trocando. Então, é tu que tem que sentir. Tu entrou, começou, já começou, né? Quer começar, quer experimentar? Vai, já começa. E vai estar lá todos os protocolos, as doenças, vai estar tudo à tua disposição para que tu possa te apoiar nesse fazer. Então, isso é muito pessoal também, tá? Não tem, assim, uma data específica para te começar. Certo, meus bens? Mais alguma pergunta? A última. Fala, Márcia, querida. Então, você você sugere que a gente faça essas aplicações primeiro na gente, que a gente primeiro experimente, né? Para depois a gente começar a... É que assim, ó, eu já vou te conduzir desde a primeira aula. Desde a primeira aula vai ter um questionário de coisas para te responder. Que conforme tu vai respondendo, tu já vai identificando coisas que tu precisa trabalhar. Então, desde a primeira aula, tu já vai ser convidada a fazer esse mergulho. 2 vezes por ano, Letícia. 2 vezes. O ano passado foi 2 vezes. Não sei se eu consigo fazer 3, mas é 2 vezes por ano. Então, desde a primeira aula, vocês já vão entrar nesse mergulho em vocês e já vão começar a se trabalhar. Vocês já são trabalhadas desde o oi, sejam bem-vindas. Eu estou perguntando isso, porque, na verdade, eu cheguei em você porque eu comecei a fazer, né, um tratamento de ginecologia natural, e aí ela me disse, né, eu moro em Recife, eu sou de Recife, né? Então, a Camila me orientou, olha, pesquisa na internet, para você conhecer outras pessoas também e se aprofundando e tal. E aí eu fiquei pensando, eu achei interessantíssimo, eu fiquei encantada, entendi agora melhor ainda que descobri que você é historiadora, né? Então, para mim fez muito sentido as suas explanações e tal. Mas aí eu fiquei pensando assim, será que não vai ser... que não choca, né? Já que eu estou sendo conduzida já, enfim, fiquei nessas... Não, fica tranquila, porque é uma coisa natural, é um percurso natural, né? Eu acho que o curso ele foi pensado de uma forma bem didática, pedagógica, para que vocês possam ir avançando, né? E entendendo como vocês funcionam, para que isso fique mais fácil de vocês interpretar também o que aquela outra mulher vai trazer para vocês. Né? E é assim, toda aula tem um exercício, toda aula tem uma atividade, toda aula tem perguntas que vocês têm que responder para vocês mesmas, não é para mim, é para vocês. Né? E se vocês se comprometerem em fazer, vocês vão ter muitas respostas, e aí vocês vão experimentando, vão começando esse processo de cura, e vocês já vão se qualificando no atendimento com essas outras mulheres. Aninha, querida, boa noite, Jéssica. Deixa eu só ver que tinha uma pergunta aqui, peraí, que eu não respondi. Sim, o grupo do WhatsApp já está o link lá na Hotmart. Já está tudo lá. Fala, Aninha. Ai, prometo, é a última pergunta. Não, fiquem tranquilos, estou aqui para isso. O que acontece? Eu estou nesse processo já de cura com a ginecologia natural, né?
E uma dúvida que tirar com você, a minha ginecologista natural falou para fazer os banhos de assento na cumbuca, mas eu não me adaptei a essa cumbuca. Aonde que você indica comprar o banquinho? Se tem algum lugar, porque eu pesquisei na internet. Mas e você está assim, fazendo a banho de assento ou vaporização? não, vaporização, desculpa. Ah, tá. Tá. A gente tem uma aluna da formação, que é a Maria Cândida, da Ecolua. Ela faz os banquinhos e ela já vende com a cumbuquinha, com tudo ali junto. Eu comprei dela, vou te mostrar o meu. Peraí. Antes dela ser minha aluna, antes de eu montar a formação, eu comprei dela. Ó. É um banquinho assim. Tá? Ele é alto, ele é fechadinho, põe a cumbuquinha aqui embaixo. O único problema desse banquinho é que eu acho para mim ele fica muito longe. Eu boto aqui a cumbuca e fica longe. Então, eu coloco os livros aqui e coloco a cumbuca, boto o banco, sento, fica perfeito. Porque eu comprei um outro baixinho que eu não me adaptei. Eu sou grande, então eu preciso também da altura. Então, vocês têm que ver. Tem outra menina também, a Bea, que é da formação, que ela também faz, e ela faz com aquelas cumbuca compridas, sabe? Que é de barro, fechadinha, e o banco dela é menor, e aí já encaixa direto ali, sabe? Então, tem vários locais que tu pode achar. Se tu colocar ali Ione, banco Ione, ou banco para vaporização, tu vai achar vários sites e modelos. Bem tranquilo. Certo, então, gente, posso liberar o link? Lembrando que as 10 primeiras inscritas, então, depois eu passo a lista quando fechar as 10, de quem, né, foram as 10 primeiras que ganharam, então, a mentoria comigo e a mentoria com a Ju, tá? Só vou falar que a mentoria comigo a gente vai marcar só depois do dia 13 de março, tá? Porque a gente não consigo marcar em fevereiro agora, porque a minha agenda já está lotada, mas a partir do dia 13 de março eu já abro a agenda para a gente poder fazer, e pode deixar para fazer mais para frente também, né? De repente, assim, vou começar a fazer o curso, vou esperar ter mais dúvidas, eu vou experimentar algumas coisas em mim, vou esperar para fazer a mentoria. Também é um direito, tu tem 3 anos de acesso, tem os 3 anos para cobrar a tua mentoria também. Certo? Então, tá. Eu vou lá liberar o link para vocês, e assim que porque essa gravação aqui ficou pesada, ela vai demorar um pouquinho, emite, assim que liberar, eu coloco lá no grupo também, tá? A gravação. Certo, gente? Muito, muito obrigada, boa noite, obrigada por estarem aqui todo esse tempo me ouvindo, né? Espero vê-las lá na formação, e se a gente não se vê na formação, não tem problema nenhum, a gente segue conversando, a gente segue junto, tá bom? Beijos e boa noite.